Eu sou o pastor Capelão Gustavo e quero compartilhar da palavra de Deus com você. Nós estamos vendo esses dias essa situação diferente, inesperada, com essa pandemia do coronavírus. E uma coisa que tem nos desafiado, toda essa situação de privação social, dos serviços não estarem funcionando, toda mudança na rotina da vida tem nos desafiado a nos mantermos perseverantes. A perseverança talvez seja uma das maiores necessidades desses dias, porque a gente tem que se manter confiante, se manter ativos, se manter com perspectiva positiva, mesmo diante de uma situação de saúde, uma situação social, econômica, que a gente não sabe exatamente como vai ser. E tudo isso pode desafiar nossas emoções, pode nos desestruturar, pode causar algum conflito pessoal, porque se a gente não estiver bem conosco mesmo, a gente pode não conseguir se relacionar de uma maneira adequada, a gente pode ficar preocupado com o nosso sustento, a gente pode estar com medo de ficar doente, não saber como que o nosso organismo vai reagir caso tenhamos sido infectados pelo vírus. Tudo isso nos desafia a mantermos perseverança. Inclusive as questões, hoje eu falo aqui dia 17 de abril, as questões dos últimos dias, até políticas, sociais do nosso país, têm a ver com perseverança. As discussões sobre a gente volta a trabalhar, a gente não volta, isso vai colaborar ou não com o bem-estar das pessoas, tudo isso tem a ver com o fato de que essa crise nos chama a perseverar, nos chama a ter uma atitude de resistência diante desse desafio que nos é posto. Chama a gente a criar coragem, fé, esperança, para que a gente possa superar esses desafios. E por isso eu quero poder compartilhar essa mensagem sobre perseverança contínua. Buscando ali uma definição simples no dicionário Wise, lá diz que o verbo perseverar significa ser constante, permanecer, conservar-se. É disso que a gente precisa nesses dias, Não ter altos e baixos, seja emocionais, seja na forma de se relacionar com as pessoas, não ter essas variações muito grandes, ser constante, permanecer, não desanimar, não ficar desencorajado, conservar-se, ter uma atitude que não é de autodestruição, ao contrário, algo que se conserva, que se preserva para que tudo fique bem. E o que eu quero compartilhar com você que está me assistindo é que a palavra de Deus, a Bíblia, nos convida a poder ter como fonte de perseverança não somente a nossa capacidade de superação, não somente buscar forças em nós mesmos, no potencial humano, não mesmo também somente buscar força na comunidade que nos cerca. Tudo isso é essencial, é importante, porque somos pessoas, humanos, e como pessoas nós temos responsabilidades, como pessoas nós temos a necessidade de ser protagonistas de nossas próprias vidas, como pessoas somos agentes sociais e precisamos partilhar de uma existência que é compartilhada com outros. Mas a palavra de Deus nos anuncia, melhor dizendo, e dá também, porque ela comunica a nós uma fonte de perseverança que nos é suporte
para conseguir não somente lidar com essas pressões do próprio ser, mas de encontrar forças para além da nossa própria capacidade. E por isso eu quero partilhar essa mensagem que eu coloquei como título: Jesus, a razão da nossa perseverança. Eu quero ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então esse texto, o apóstolo Paulo está compartilhando com a igreja lá de Colosso sobre a vocação comum que aquele que crê em Jesus tem, que lhe dá a capacidade de ser perseverante. E o motivo que ele traz é justamente a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, que nos foi revelada e nos dá uma condição de sermos, de vivermos a realidade do reino que Deus tem preparado para a humanidade. Por isso ele diz que ele, Deus, nos libertou do império das trevas, então as coisas do mal que podem nos preocupar não governam sobre nós, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Jesus quem tem o governo da situação, de todas as coisas, e por causa dele, então, nós podemos ter esperança. E aí o texto começa a falar sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, nós reconhecemos Deus na pessoa de Jesus. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, sejam as visíveis ou invisíveis, por ele é o Criador de tudo. Ele não é simplesmente um homem que somente pisou na terra 2000 anos, mas ele é Criador dos céus e da terra, junto com o Pai. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nada existe sem ele. E ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o primeiro entre os mortos, o que ressuscitou. Toda a plenitude de Deus reside nele. Então, o apóstolo Paulo aqui apresenta mais uma vez a Cristo, mostrando não somente a sua humanidade, mas especialmente, quem sabe, a sua divindade, para que a nossa fé e a nossa esperança estejam em Deus. Para que a gente saiba que podemos contar com alguém que não é somente e por isso ele pode nos sustentar, por isso ele pode ser sacerdote, mas não somente humano, ele também é Deus. E sobre a relação dele conosco, a obra mais especificamente que ele realizou para que nós possamos ser perseverantes, constantes, ter permanência, não se destruir, mas conservar-se, o texto fala
de algumas questões que nós precisamos estar bem fundamentados ao pensarmos sobre ele, mas muito mais que pensar, ao nos relacionarmos com Deus por meio de Jesus. Porque esse Jesus que veio ao mundo, que se revelou na forma humana, como um homem assumido, mas que é Deus, nunca deixou de ser Deus, ele fez uma obra que foi completa na cruz do Calvário e por sua ressurreição, que nos trazem justamente os subsídios fundamentais para que a gente não se desanime, não se abale diante das circunstâncias. E é sobre isso que eu quero partilhar com você, para que você possa perceber melhor que Jesus é a razão da nossa esperança. O primeiro fundamento que nós precisamos ter ao crermos em Deus e esperarmos o socorro e o sustento de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, é não nos esquecermos, mas ao contrário, estarmos bem firmados sobre o que o versículo 20 fala sobre a paz. Ele diz que Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, vamos falar, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A gente pode ser perseverante crendo em Jesus, olhando para Jesus, tendo Jesus como motivo, como razão da nossa perseverança, porque a obra que ele realizou, ao realizá-la, ele fez, nos termos bíblicos, a paz. Pelo seu sangue, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele estabeleceu uma condição de paz entre nós e Deus. Isso é fundamental para a gente poder se manter tranquilo, independente das circunstâncias. Vamos rapidamente pensar. Nós estamos numa situação totalmente anormal, o mundo todo está abalado por esse vírus, as pessoas estão com medo, os nossos recursos, pelo menos os recursos já colocados à disposição, não são suficientes para, neste momento, vencer essa batalha. E a gente se coloca numa situação, em pensamentos, numa situação que podemos ter uma perspectiva apocalíptica até. Meio radical, mas pode acontecer. De que será que nós vamos superar isso? Será que nós temos condições? Será que a humanidade, né, pode passar por crises desse tipo? Imagina se vierem maiores. Mas o fato de que Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ou seja, ele fez a paz, e o texto diz, não é qualquer tipo de paz, ele fez a paz, quer sobre a terra, quer nos céus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Isso nos garante que quando estamos em Cristo, nós temos paz com Deus. E a gente sabe então que todas as coisas que foram criadas por Deus, por meio de Jesus também, essas coisas nós não estamos, estando em Cristo, nós não estamos em oposição a elas, nem elas a nós. O Senhor que governa toda a criação, nos céus e na terra, física ou espiritual, Ele, por Cristo, estabeleceu a paz para que nós tenhamos paz com Deus e paz sobre a terra. Não sei se você está preocupado, não sei se você está angustiado, não sei se essa situação de calamidade pública traz preocupação para o seu coração, mas eu quero poder anunciar que, colocando a sua fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi para você, como foi para mim, você encontra paz. O Deus que governa todas as coisas, quando nós meditamos, mas muito mais que meditar, quando nós o identificamos em Jesus, na obra que Ele realizou na cruz, trazendo reconciliação para todo mundo, isso gera em nós um sentimento de paz, que nem uma epidemia, que nem uma perseguição, nem uma guerra, nada pode roubar de nós. Existem situações que somente possuindo essa paz, que é a paz de Deus,
a paz que excede todo entendimento. Somente com essa paz nós podemos perseverar. Por isso Jesus, que comprou essa reconciliação de todas as coisas consigo, com Deus, para que nós tenhamos paz com Deus, Ele é a razão da nossa perseverança. Em segundo lugar, nós também precisamos, para poder ter perseverança, para não desistir, não desanimar, não ficar aflitos, angustiados, derrotados diante de situações de crise como a que nós temos vivido, nós temos que ter muito bem fundamentados a questão da integridade pessoal. O texto diz que Jesus, além de comprar a paz, no verso 23, no 22, aliás, diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. A gente só pode ter paz com Deus e desfrutar dessa paz e então poder ter uma perspectiva real de esperança, se nessa relação com Deus nós tivermos segurança de que, ao olhar para nós, ao se relacionar conosco, Deus nos acha íntegros. Enquanto a gente mantém nos nossos corações, na nossa impressão pessoal, somente a nossa condição natural, que todos nascemos ou percebemos ao longo de poucos anos de vida, que nós estamos em dívida diante de Deus, se somente isso for o subsidiar, somente isso for o que pesar mais a nossa relação com Deus, nós, diante das circunstâncias do mundo que nós não podemos controlar, a gente não pode encontrar segurança. Diante de um Deus que olha para nós e nos coloca diante dele em dívida, a gente não pode se sentir seguro. A gente vai achar que está sendo amaldiçoado, castigado. Estamos sendo cobrados pelas nossas faltas. Mas quando nós temos Jesus como a razão da nossa perseverança, pela fé, o texto diz, se é que permaneceis na fé, nós sabemos que estamos sendo apresentados a Deus por Ele. Desde já isso Ele tem trabalhado para que se transforme em realidade plena no dia que nos apresentaremos pessoalmente diante do Pai, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa palavra santo, eu estou falando de integridade, porque se a gente pensar na ideia de santo, essa palavra ficou desgastada culturalmente. A gente acha que é uma coisa sobre-humana, que não é algo relacionado com gente de carne e osso, cheio de falha e de limitações como eu e como você. Mas quem sabe se a gente olhar para essa situação inculpável, a gente pode se identificar melhor. Só é possível a gente se relacionar com Deus em paz, em segurança, com confiança, sendo algo que nos encoraja, que nos fortalece, se essa relação não é baseada em culpa. Se o Senhor pode olhar para nós e a perspectiva que nós temos é de não sermos repreendidos, que é a outra palavra que o texto diz, irrepreensíveis diante dele. Por Jesus, por aquilo que Ele fez no corpo da sua carne, mediante a sua morte, Ele nos apresenta a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E porque o fato de Jesus morreu por mim e por você, nós então podemos ter essa segurança, essa garantia. Deus olha para mim e não me culpa. Deus olha para mim e não vai me repreender se eu continuo mantendo a minha fé nele. Se eu estou em Cristo, se Jesus é a razão da minha salvação, se Jesus é o motivo pelo qual eu me aproximo diante de Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu tenha paz e para que eu seja diante de Deus considerado íntegro. A gente só pode ter paz nesse mundo diante dessas situações de crise se a gente souber que Deus não está olhando para a gente para castigar,
mas Ele está se relacionando conosco para nos apresentar aperfeiçoados. Por isso que precisamos de Jesus, para que realmente possamos ser perseverantes em todos os momentos. E por fim, até para não me alongar demais, o terceiro fundamento que a obra de Jesus nos comunica, que precisa estar muito bem claro em todo o tempo para nós, é que em Jesus nós temos firmeza. O texto diz: alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Alguém só pode perseverar se essa pessoa não estiver instável, se ela não estiver insegura, se ela não estiver deprimida. Porque todas essas coisas podem nos fazer desistir, nos sentir derrotados, nos desestabilizar. Mas os textos nos lembram que em Jesus nós temos um motivo que nos dá firmeza, que nos dá alicerce. E o motivo que nós temos para poder se manter firmes é que nós temos uma esperança. O texto diz: a esperança do Evangelho. O Evangelho nos anuncia a salvação que Deus dá à humanidade, que Deus oferece à humanidade. O Evangelho nos anuncia a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa esperança, a nossa alegria, a perspectiva de existência daquele que crê em Deus e espera a salvação e comunhão em Deus por meio de Jesus, não é algo simplesmente para os poucos anos que a gente tem de vida sobre a face da terra. É algo eterno e não é algo também reservado a poucos momentos de alegria, de plenitude, de gozo que a gente experimenta durante a nossa caminhada. É algo que o Senhor desde já tem nos dado. Vida eterna, vida cheia de significado e sentido e que não vai acabar com a morte. A nossa perspectiva de existência, por crermos em Jesus, saber que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele ressuscitou, que Ele está no governo de todas as coisas, que Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou primeiro, porque ressuscitaremos com Ele, nos faz saber que nós temos, por meio de Jesus, uma perspectiva de existência completa, cada vez mais realizada, mais plena, na presença de Deus, que durará toda a eternidade. Que a Covid não pode matar, que a fome não pode matar, que a insegurança social não pode matar, que mal algum pode matar, porque em Jesus nós somos ressuscitados para Deus. E a nossa esperança não se resume ao que vemos, ao que sentimos, ao que percebemos, e não se resume somente a esta vida, mas esta vida inundada por uma eternidade que desfrutaremos plenamente no tempo que essa corruptibilidade que causa a nossa insegurança, o nosso medo, será tragada pela incorruptibilidade da vida eterna. Então, por causa da esperança do Evangelho, nós temos em Jesus firmeza. Temos alicerce para nos mantermos de pé diante de qualquer circunstância. E por isso eu quero anunciar Jesus como a razão da tua esperança. Porque Ele não é qualquer um. Ele não é um homem simplesmente, não é somente um filósofo, não é somente um mestre de religião. Ele é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo fazer uma obra. E essa obra nos dá paz com Deus e paz com toda a criação de Deus. Porque Deus é o Senhor dela e quando estamos em Cristo, estamos caminhando para que todas as coisas sejam ligadas, vivam no sentido de serem restauradas segundo o projeto de perfeição divino. Porque em Cristo, nossa relação com Deus é uma relação que Ele nos concede a sua integridade.
Ele justifica e perdoa os nossos pecados, nos dá a redenção dos pecados, como o texto começa dizendo, e Ele nos santifica, Ele nos transforma para que sejamos inculpáveis, irrepreensíveis, e possamos afirmar, inclusive, essa palavra que a gente tem dificuldade, somos santos aos olhos do Senhor, porque a santidade que nos é dada é comunicada por meio e por causa de Jesus Cristo. E a obra de Jesus nos dá uma esperança gloriosa, que não se abala, que não se perde, mas é uma esperança eterna, que é a esperança do Evangelho. Por isso nós ficamos firmes. Porque nada, nem mesmo aquilo que pode nos matar, pode nos roubar dessa esperança. Porque a morte não nos vencerá, porque ela não pôde vencer o nosso Salvador, o nosso Senhor, que venceu a morte na cruz. E nós teremos o mesmo destino que Ele teve como homem. Seremos ressuscitados e experimentaremos da glória de Deus. Por isso esse texto mais embaixo diz: esse mistério nos é revelado, Cristo em nós, esperança da glória. Nós em Jesus, quando estamos em Jesus, quando colocamos a nossa fé nele, quando nos encontramos com ele na cruz, onde ele pagou o preço do nosso pecado e nós nos encontramos mortos ali para deixarmos de viver para nós mesmos, para vivermos para Deus. E aí, por meio da salvação que ele nos concede, mediante a garantia que o Espírito Santo nos dá, vindo sobre nós, de termos vida eterna, nós vivemos habitados em Cristo. Cristo vive em nós, então o Senhor de todas as coisas está conosco, então Ele nos dá a condição de perseverar independente da circunstância. Então fique firme. Não sei se seus dias têm sido bons. Eu acabei de sair hoje de uma quarentena por causa de sintomas dessa doença, da Covid-19. No começo não foi legal. Não tive a doença, se é que já tive, no estágio grave, mas é chatinha, causa dores, mal-estar, dá preocupação, a gente não sabe se isso vai evoluir ou não, mas o que nos mantém de pé é sabermos em quem temos crido, em Jesus, a razão da nossa esperança, aquele que é, que era e que há de vir, que nos dá paz, que nos dá santidade, integridade e que nos dá firmeza para perseverarmos na fé em Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, fique na graça de Jesus Cristo, seja fortalecido, se una a Cristo e não deixe esses fundamentos não fazerem parte da sua vida, porque se você colocar sua fé e sua esperança em Jesus, na sua vida, você pessoalmente experimentará isso que a palavra de Deus nos comunica, que eu quis transmitir a você, partilhar, testemunhar a ti nessa tarde. Fique com Deus. Em nome de Jesus.